Quando a gente não consegue lidar muito bem com todas as transformações que vêm, é muito comum a gente ter ansiedade e depressão na adolescência. São adoecimentos psíquicos que, infelizmente, cada vez mais têm crescido e que a gente precisa, né, construir, né, essa rede de apoio para que a gente possa compreender o período que a gente está para tentar nos protegermos, né, desses adoecimentos. Então, vamos lá. A definição de adolescência pela Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde define a adolescência como o período entre 10 e 19 anos, uma fase de desenvolvimento caracterizada por uma série de mudanças físicas, mentais e sociais que culminarão com as características próprias de um adulto. E o Estatuto da Criança e do Adolescente define que a adolescência é a faixa etária entre os 12 aos 19 anos. Isso, né, a gente pegando na literatura, a gente encontra todas essas definições aí. Como que, pensando na parte emocional, na parte psíquica, tá? Como que eu gosto de definir a adolescência? Como uma fase do desenvolvimento humano e o período de transição para a vida adulta. Então, vamos olhar aqui para essa figura. Essa figura aqui nós temos um adolescente, né, um jovem menino se olhando no espelho, e ele se olha e se vê criança e se vê numa perspectiva adulta. Tá? Então, a gente pode pensar que ele se vê a criança que ele foi, e ele olha também a perspectiva dele como adulto, mas de um adulto que ainda não chegou, porque ele ainda não é adulto. Ele ainda é um adolescente. Então, a gente fala que é essa fase de transição. Se a gente for pensar em fases de transições, vamos pensar assim, quem aqui já mudou de casa? Quando vocês mudaram de casa, não ficou uma bagunça? Vocês não tiveram que encaixotar tudo, depois arrumar tudo na casa nova? Não foi uma bagunça? Vocês não tiveram que bagunçar tudo para depois colocar as coisas no lugar? Então, a gente pode falar que períodos de transição são assim, períodos de bagunça, períodos de conflito, que você vê lá que está tudo bonitinho, está tudo arrumadinho, e, de repente, você tem que bagunçar tudo para ir para um novo lugar. A adolescência é isso, gente. A gente é convocado, né, sem poder de escolha de dizer não, a gente é convocado para entrar no mundo adulto. E para a gente poder entrar no mundo adulto, a gente tem que bagunçar. Né? Nós vamos precisar bagunçar, né? Tanto biologicamente, como psiquicamente, como socialmente. Então, vai virar uma bagunça para que a gente possa se reconhecer como uma nova pessoa dentro do nosso meio, do meio que a gente está inserido. Tá bom? Então, quais são as transformações que nós passamos na adolescência? Nós passamos por transformações biopsicossociais. Mudanças no corpo, são as transformações biológicas. Mudanças na identidade, quando a gente começa a se questionar quem sou eu, e que são as mudanças psíquicas, e mudanças sociais, né? Qual que é meu lugar? Qual que é meu lugar na sociedade? Em que lugar que eu estou inserido? Tá? Se a gente for falar das mudanças do corpo, existe uma transitoriedade do corpo infantil para o corpo adulto. Então, é muito comum que o adolescente... assim, né, essa mudança ela acontece de uma maneira muito rápida. Ela acontece de uma maneira que um dia eu acordo e o meu corpo está transformado. Eu não vou perceber. Na verdade, vai acontecendo gradualmente, mas quando eu me dou conta, pronto, aconteceu. E aí eu me olho no espelho, muitas vezes, e eu não reconheço. Quem é? Quem é aquela pessoa que está no espelho, que ontem era uma criança? Ontem tinha esse olhar, né, esse olhar angelical aqui, né, que eu coloquei, né, que existe uma transformação da aparência angelical de uma criança. Né? Quando a gente olha para uma criança,
A gente olha e a gente fica apaixonado, né, por aquele aspecto mais angelical, por aquele aspecto infantil. E isso, na adolescência, é transformado. Tá? E, muitas vezes, a nossa rede de apoio, as pessoas que a gente tem convivência, né, os adultos que estão ao nosso redor, deixam de olhar a gente com esse olhar angelical e passam a olhar a gente como gente grande. Né? Então, existe uma transformação aí que a gente precisa lidar. Então, a gente tem aí, né, o crescimento de pelos no corpo, a menarca nas meninas, que é a primeira menstruação, a alteração da voz nos meninos, que começa a engrossar, crescimento dos seios nas meninas, as espinhas que aparecem por conta dos hormônios que vão surgindo nessa fase, a descoberta da sexualidade, a transformação da aparência angelical infantil, né, que eu acabei de falar. E, assim, muitas vezes o adolescente se olha no espelho e vê um vazio, porque ele não se enxerga. Tá? A imagem da criança que se foi e a do adulto que ainda não chegou. Tá? Então, no âmbito biológico, a gente tem todas essas transformações, né? Isso só falando de corpo, das transformações que acontecem no corpo. Tá? Tem todas essas transformações que nós também vamos ser convocados a lidar. Né? E, de novo, sem o poder de escolha de dizer não. Temos que passar por isso. Sobre as transformações sociais. Então, nós temos aí, né, uma confusão de papéis. A confusão de papéis, exatamente por isso, né? Eu sou criança, eu sou adulto. Assim, né? Se eu vou num ambiente e tenho, sei lá, começo a brincar com coisas de criança, brincadeiras de criança, talvez eu seja visto, talvez eu seja julgado. Como você está brincando com isso? Você não é mais criança. Você já é crescido, né? Mas, se eu tenho ações de adulto, eu também posso ser banido disso. Não, você não tem idade para isso. Então, percebem que existe um conflito de lugar aí, né? Do lugar que eu ocupo. Que lugar que eu ocupo? É um lugar de criança, infantil? Eu tenho autorização para ser criança? Ou eu tenho autorização para ser adulto? E, na verdade, nenhum dos dois. É um lugar, a adolescência que a gente ocupa, que a gente acaba não tendo autorização nem para ser criança, nem para ser adulto. Por isso que eu falo que, como período de transição, é um período de limbo. Né? Limbo é aquele lugar que é lugar nenhum. Né? Não é lugar nenhum, não acontece nada, é um lugar hostil. Né? E até que esse período passe, que nós atravessemos esse período, a gente vai sentir assim, né? Essa confusão de papéis. Tá? Um período de transformação onde a gente tem um conflito entre autonomia e subordinação. Então, eu posso fazer coisas de gente grande, mas eu ainda tenho que ser subordinado a essa gente grande. Né? Eu ainda tenho que muitas vezes pedir permissão, eu tenho que dar satisfação, enfim. Então, tem um conflito no que diz respeito à autonomia e subordinação. O conflito também, né, entre o sucesso social e, não, espera mais um pouco, né, se prepara mais. Então, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu me lembro, quando eu era adolescente, que eu queria muito trabalhar. Eu devia ter, sei lá, uns 16 anos, e eu queria muito trabalhar. E a minha mãe não deixava eu ir trabalhar. Eu falava assim, mãe, deixa eu estudar à noite, deixa eu ir trabalhar. Né? Na época, acho que até hoje tem aquele camp que você vai e faz profissionalizantes, eu queria fazer junto com o meu ensino médio. E a minha mãe não deixava. E eu ficava brava com a minha mãe. Eu falava assim, não, mas eu já tenho maturidade para isso, eu já sou gente grande. E ela falava assim, não, fica em casa, estuda, espera um pouco mais. Então, é um pouco esses conflitos que a gente vivencia. Tá? De, muitas vezes, sentir que a gente está apto para alguma coisa e
não poder ter esse poder de decisão, porque a gente ainda depende, a gente ainda está nessa fase aqui, né, de subordinação também. Então, é gerador de conflito também, essas transformações que a gente não tinha lá na infância. Lá na infância, a gente ficava aqui, ó, na subordinação, perfeitamente, a gente não questionava. Né? A gente não questionava nossos pais, a gente ficava subordinando. Agora, na adolescência, a gente já começa a desenvolver autonomia, e aí a gente quer fazer as coisas por nós próprios. Né? A gente se sente capaz para isso. Então, a gente começa a ter um conflito, né, nesse tipo de transformação. A gente tem uma diferenciação dos pais e da consciência de seus próprios desejos e necessidades. A gente começa a se diferenciar dos nossos pais. E aí, por conta disso, a gente começa a querer arriscar um pouco mais. Porque a gente começa a entrar em contato com as nossas vontades, com os nossos desejos, com as nossas necessidades. Né? E é nisso que o adolescente é visto meio como rebelde, sabe? Já ouviram? Ah, você está num período de rebeldia. Né? Imagino que já devam ter ouvido. O adolescente ele é visto um pouco, né, como é visto, na verdade, não o adolescente, a adolescência, né, ela é vista como um período de rebeldia, porque existe essa necessidade do se arriscar. Né? Eu preciso me arriscar. Só que muitas vezes esse se arriscar ele não condiz com a autorização, né, que os responsáveis de vocês vão dar para vocês. E aí, a partir disso, vem um conflito. Mas a necessidade está ali, borbulhando dentro de vocês. Tá? E aí, falando um pouquinho da parte psíquica, é um período de transformação da identidade. Eu tenho uma transformação de identidade de criança para identidade, né, um período de transição para a identidade de gente grande. É um período em que eu posso me questionar muito quem eu sou, por conta dessa transição, dessa transformação. Eu sou criança, eu sou um adulto. Eu falei do limbo, né, que é um lugar nenhum. É um período em que a gente acaba se questionando como que eu consigo, né, como que eu vou conseguir que as pessoas me reconheçam como um adulto? E aí eu vou ter diversas tentativas, muitas vezes agindo, né, por impulso, por emoção. Eu vou ter diversas tentativas, e às vezes também frustradas, de fazer com que o adulto me reconheça como gente grande. Tá? Eu tenho muitos conflitos. É uma fase que eu começo a ter responsabilidade das coisas. Então, vamos pensar assim, né? Quem aqui que os pais já não pedem, lava uma louça para mim, arruma a casa para mim, cuida do seu irmão para mim? Quem aqui que os pais já não pedem isso? Né? Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quando vocês eram crianças, pediam? Não, né? Então, justamente, por que pedem? Porque vocês já estão crescidos, né? Esse eu falo que assim, né? O preço de crescer é adquirir responsabilidades. Né? E tem seu lado bom e tem seu lado ruim também, porque quando a gente é criança, quem é que não quer ficar lá o dia inteiro brincando, o dia inteiro jogando no videogame, no celular, sem ter tantas responsabilidades assim? Né? Mas adquirir responsabilidades também é bom, porque a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma. E aí, é por meio dessas responsabilidades também que a gente vai começando a ser visto como adulto, como gente grande. Né? A partir da forma como a gente abraça também essas responsabilidades. Tá? E aí, pensando, né, na questão, né, das transformações, quando a gente não consegue lidar muito bem com todas as transformações que vêm, né, desse período de transição da vida da gente, é muito comum a gente ter ansiedade e depressão na adolescência. Tá?
São transtornos, né? São adoecimentos psíquicos, né? Ansiedade e depressão são adoecimentos psíquicos que, infelizmente, cada vez mais têm crescido, né? E que a gente precisa, né, construir, né, essa rede de apoio para que a gente possa compreender o período que a gente está e o que fazer para tentar, né, para tentar proteger, né, nos protegermos, né, desses adoecimentos.